O que é mundanismo? Será que muitas coisas que vemos e praticamos por aí, como futebol, joias, muito dinheiro, podem ser definidas como mundanismo? Se vemos cristãos praticando futebol ou assistindo a Copa do Mundo ou usando joias, podemos dizer, com base nisso, que o mundanismo entrou na igreja? Todas essas perguntas iremos responder neste vídeo, então deixe seu like, se inscreva no canal e vamos lá para o assunto de hoje. Primeiramente, temos que ver o que a Bíblia diz que é mundanismo. Várias vezes a Bíblia usa palavras traduzidas como mundo para se referir às coisas das quais os cristãos não devem participar. Isso virou até uma expressão no meio dos círculos cristãos. Sempre que vemos algo que não condiz com a vontade de Deus, nós dizemos que aquilo pertence ao mundo, ou algo assim. No Novo Testamento, vemos algumas palavras que podem ser traduzidas como mundo, mas nos focaremos em apenas duas delas. A primeira é cosmos, que é traduzida geralmente para mundo. Ela significa o universo criado por Deus, ou seja, o planeta Terra e tudo que há nele. Temos, por exemplo, Atos capítulo 17, verso 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Neste texto, Paulo está pregando no Areópago e fala de mundo como a criação que foi criada por Deus. Essa palavra também pode se referir à raça humana, ou seja, as pessoas que moram neste planeta. Temos, por exemplo, João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Aqui o autor fala das pessoas que habitam na criação e que foram amadas por Deus. Mas o significado que nos interessa é a sociedade humana em oposição a Deus. É isso que João quis dizer em 1 João capítulo 2, verso 15. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Neste texto, João aconselha os irmãos a não amar os valores da sociedade que estão em oposição a Deus. Ou seja, o pecado que havia se tornado comum na sociedade. Isso é o que João chama de mundo, aquilo que está em oposição a Deus. Mais à frente, João cita 3 exemplos de coisas que há no mundo e que são oposição a Deus: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. João não afirma que no mundo há apenas isso, mas que essas 3 coisas são exemplos do mundo. A concupiscência da carne pode ser entendida como o desejo desordenado por algo, ou seja, quando o desejo de fazer ou possuir algo passa a dominar uma pessoa. Podemos colocar nessa lista os vícios, por exemplo. A concupiscência dos olhos pode ser entendida como o desejo despertado nas pessoas pelos seus olhos. Veja, por exemplo, Eva, que viu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e a considerou bonito e apetitoso. Isso contribuiu para o seu pecado. A soberba da vida pode ser entendida como orgulho ou ostentação daquilo que possuímos ou do cargo que ocupamos. Os 3 são características do mundo que João rejeita. Há muitos outros textos onde o mundo aparece em oposição a Deus e às coisas de Deus. O mundo, nesses textos, se refere à humanidade em rebelião contra Deus. Essa humanidade desenvolve ideias e valores que são contrários a Deus e esses valores não devem ser adotados pelos cristãos. Mas há também outra palavra que nos interessa. Essa palavra é aion, que geralmente é traduzida como era, século, época e etc. Ela significa basicamente um período de tempo. É assim que Paulo a usa em Romanos capítulo 12, verso 2. Não vos conformeis com este século. A ideia é que este século, ou esta era, contrasta com a era vindoura. E há muitos textos que nos dão a mesma ideia. Veja, por exemplo, Efésios capítulo 2, verso 1 a 3, onde Paulo fala que nós, antes de sermos cristãos, vivíamos de acordo com essa era presente, satisfazendo os desejos pecaminosos da nossa carne, e éramos merecedores da ira de Deus. Porém, agora que fomos ressuscitados por Cristo, não pertencemos e nem obedecemos à ordem natural do mundo atual, mas pertencemos e obedecemos à ordem vindoura. Nós somos uma nova humanidade sendo preparados para uma nova criação. A questão é que há um contraste entre a era atual, que é uma era onde a humanidade rejeita Deus e adota valores contrários à vontade divina. Essa era está marcada pelo pecado e pela corrupção que está no mundo desde a queda da humanidade, e os valores e pecados que dominam esta era têm que ser rejeitados pelos cristãos. Essa era está contrastada com a era vindoura, pós-vinda de Cristo, que é quando Cristo derrotará o mal e o pecado e tirará do mundo tudo aquilo que caracteriza essa presente era e está contrário à vontade de Deus. É isso que Paulo chama de redenção da criação em Romanos 8, o tempo em que a criação que está sujeita à corrupção desta era será liberta desta corrupção na vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus. Ambas as palavras nestes contextos representam uma oposição a Deus feita pelos valores seguidos pela humanidade. Quando a igreja se associa com esses valores que são contrários a Deus, aí sim podemos dizer que o mundanismo entrou na igreja. Porém, não é porque algo foi produzido por uma pessoa não cristã que necessariamente seja mundano e contra Deus. E não é porque algo foi produzido em um ambiente secular que necessariamente é pecado. A pergunta fundamental a ser respondida para definir se algo é realmente mundano é: será que isso é pecado, condenado pelas Escrituras? Se a resposta for sim, aí é mundanismo. Se a resposta
for não, aí não há problema, apesar de que nem tudo que não é pecado é necessariamente uma boa ideia de se fazer em todas as circunstâncias. O critério que define que algo é mundano é se aquilo é oposto à vontade de Deus, não simplesmente que foi feito em um ambiente não cristão. Na prática, o esporte, por exemplo, não seria algo necessariamente mundano e pecaminoso, pois não é algo que se choca contra ensinamentos bíblicos. Ou mesmo seria verdade com o acúmulo de riquezas, pois o que a Bíblia condena é o amor ao dinheiro e o serviço às riquezas, como disse Jesus. Podemos incluir nessa lista o uso de joias, que não se choca com ensinamentos bíblicos. Porém, quando o esporte passa a ser o elemento principal na vida de uma pessoa, ou quando o dinheiro passa a produzir soberba e superioridade para com quem não tem, quando as joias passam a lançar fora o princípio da modéstia cristã, aí sim podemos dizer que o mundanismo entrou na vida de alguém. Pois tirar Deus do centro de nossas vidas e colocar um esporte ou qualquer outra coisa, a falta de modéstia e o serviço a mamon, como disse Jesus, são coisas que se chocam com os princípios bíblicos. Então, se por um lado temos o dever de evitar que o mundo tome conta de nossas vidas, por outro lado temos o dever de evitar que enxerguemos o pecado onde ele não está, e nos tornarmos legalistas e criarmos doutrinas de nossa própria cabeça sem lastro bíblico.